Paz do Senhor, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes por mais esta oportunidade de podermos realizar mais essa escola bíblica dominical através do YouTube, através de estarmos online. Devido a esta pandemia, nossas aulas aqui estão suspensas e nós estamos aí tentando fazer esse material para que as nossas aulas possam ser acompanhadas pelos nossos alunos. Nós queremos agradecer esta grande e rica oportunidade, nosso pastor da nossa congregação. A nossa congregação é aqui em São Vicente de Paula, Rua Sertânia, número 72, Barueri. Nós queremos agradecer ao nosso pastor Walter pela oportunidade, nosso pastor da nossa subsede aqui em Comandante Sampaio, o pastor Vanderlei Tadeu, e nós temos também a nossa sede nacional que fica ali no Ipiranga, próximo ao museu, onde está o nosso pastor Alcides Fávaro. Nós vamos falar nesta noite a respeito da última lição, que ela tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos esta lição, essa lição foi um assunto muito propício para os nossos dias, para o que vem acontecendo, a situação atual do mundo. E eu quero ser muito breve, deixar essa lição bem focada, os irmãos bem conscientes dessa lição que foi falada de todo esse trimestre, que fala a respeito da criação. Se nós olharmos a respeito do que a lição trata, a lição não aborda esse assunto. Mas se nós olharmos, a primeira lição falou-se Adão, o primeiro homem. A segunda lição fala da criação de Eva, a primeira mulher. A terceira lição fala da natureza do ser humano. A quarta lição, ela vai falar dos atributos do ser humano. A quinta, a unidade da raça humana. A sexta, a sexualidade humana. A sétima, a queda do ser humano. A oitava, o início da civilização humana. E a nona, o primeiro projeto de globalismo. A 10, só o evangelho muda a cultura humana. A 11, o homem do pecado. A 13, fala Jesus, o homem perfeito, que foi ministrada pelo nosso diácono, irmão Flávio. E a última, a que eu vou falar hoje, fala do novo homem em Jesus Cristo. Para nós situarmos, irmãos, nessas lições, se nós pegarmos da lição 1 até a lição de número 7, nós vemos, a lição não aborda esse assunto, mas nós vamos ver que nesse período dessa lição aconteceram 7 dispensações. 7 dispensações. E para cada dispensação, Deus ele tinha uma maneira de tratar o pecado. Nós vemos que a primeira dispensação, ela começou no Éden, com Adão e a sua esposa, até a expulsão deles do paraíso. Isso se deu na primeira dispensação, que é conhecida como a dispensação da inocência. A dispensação da inocência, que é a primeira dispensação. Após a saída dele ser expulso, nós começamos a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, a dispensação da consciência, a dispensação da consciência, em que a maneira como Deus julgou aqui nessa dispensação foi o dilúvio. Aqui Deus julgou, nesse período da inocência, devido à desobediência, ele julgou como, de que forma? Foi a expulsão do Éden. A expulsão do Éden. A terceira dispensação, e essas dispensações, elas estão todas nessa revista. A terceira dispensação que nós podemos falar foi a do governo humano, que começou lá em Babel, e ela foi até o julgamento de Deus. Qual foi o julgamento de Deus? A confusão das línguas.
a confusão das línguas. Aí nós vamos para a quarta dispensação. Ela começou com a promessa de Deus de um povo, que é Israel, e ela foi até a escravidão no Egito. Essa dispensação, ela é chamada dispensação da promessa. Estamos aqui o Flávio, nós estamos aqui o Wanderson, o presbítero William, que qualquer coisa vai nos ajudar aí a estar ministrando essa aula, vão estar participando com a gente aí. Eu gostaria da presença de vocês participando aí com a gente. Então nós tivemos aqui a dispensação da promessa. Após essa dispensação, eles se tornaram escravos, eles saem do Egito e eles vão por uma terra chamada Terra Canaã. Nesse período, a dispensação que julgava aqui era o período da lei. E essa dispensação foi até a dispersão de Israel. Israel como nação, ele foi dispersado como nação. E aí nós começamos a dispensação mais importante, que é a dispensação da graça, aonde encaixa a nossa lição hoje, que nós estamos falando. O novo homem em Jesus Cristo. Esse homem foi gerado no período da dispensação da graça. E essa dispensação da graça, ela começou no aparecimento de Jesus Cristo e ela vai até a grande tribulação. Grande tribulação ou arrebatamento. Alguns não acreditam no arrebatamento, acho que vai até a grande tribulação. Outros acreditam que vai até o arrebatamento, quando a igreja encerra o período da graça. Nós não vamos falar das outras dispensação, que os irmãos sabem que depois vem o período de 7 anos e depois vem o período milenial, que é a dispensação milenial. Bom, vamos lá. Eu falei isso por quê? Porque dentro dessa lição, quando Noé estava aqui, quando Adão e Eva estavam aqui dentro desse período da inocência, a dispensação da inocência, eles estavam aqui e eles foram julgados pelo seu erro que eles cometeram. O erro que eles cometeram foram justamente a desobediência. Não é o fato de ter comido a maçã. Não podiam, maçã, desculpa, irmãos, a gente às vezes se engana. Eles não poderiam ter comido fruto, mas infelizmente eles desobedeceram e por isso eles foram punidos com consequências árduas. Bom, vamos lá para a nossa lição. A criação, a perfeição da obra criadora de Deus é proposta nesta lição desse trimestre, que passou, foi mostrar a criação, queda, desvio da humanidade, a pecaminosidade, o plano de resgate da humanidade através de Jesus Cristo, o estágio máximo do homem do pecado e, por fim, a capacidade que Deus concedeu ao homem de regeneração através da cruz. Através do pecado de Adão, nos tornamos todos refém do pecado, essa herança pecaminosa do velho homem. Bom, aí nós vamos lá para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição. Obrigado. Primeiro tópico da lição. Primeiro nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Desculpe, irmãos. Primeira vez que eu estou gravando no YouTube. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz da seguinte forma: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Diz assim:
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo e não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, irmãos, os objetivos específicos dessa lição é apresentar o nascimento do novo homem, é explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Nós vemos aqui que falando um pouco da leitura bíblica em classe, essa leitura podemos dizer assim que é um texto de áureo da Bíblia, que muitas pessoas já pregaram, já leram esse trecho, uma passagem muito linda. Nós vemos que Jesus, aqui, ele fala para Nicodemos a respeito do novo nascimento e dois tipos de nascimento: da água e do Espírito. Então, existe dois tipos de nascimento? Sim. Existe o nascimento da água e do Espírito, que é o arrependimento do pecado, quando você passa a crer. É um novo, você passa a ter uma nova vida, e após isso, a sua crença pública, através da sua fé pública, você é emergido na água através do batismo, e você passa a ser um novo homem. E a Bíblia diz que dos seus pecados Deus não vai mais se lembrar. E para Nicodemos isso era uma loucura, porque ele não entendia as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E para Nicodemos ele tinha essa dificuldade, porque Nicodemos, apesar de sua religião ser um chefe, ele não conhecia as coisas espirituais. E Jesus, além de falar sobre os nascimentos, Jesus falou a respeito de escatologia, a respeito do local da onde as pessoas que nascem de novo, elas vão morar. Amém? Então nós vamos lá para o primeiro tópico desta lição. O nascimento do novo homem. O que é novo nascimento? O que é novo nascimento? Novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante de Deus. O que é o novo nascimento? É uma mudança de vida. Eu me lembro, eu sou muito de lembrar do passado da igreja, que o passado foi muito bom. Quem viveu o período que eu vivi, eu tenho 55 anos e estou aproximadamente uns
48 anos dentro do Evangelho. E quando se convertia, as pessoas se convertiam, eles diziam assim, passou para a lei dos crentes. Passou para a lei dos crentes. Porque estabeleceu-se uma lei que era o padrão da igreja naquele período. Então, quando havia uma mudança, a pessoa deixava as suas inclinações, as suas afeições pelas coisas mundanas e passava-se a dedicar às coisas espirituais. E a Bíblia fala, em João 1, 12, 13, que essa salvação não existe uma exclusividade. Nesse período que nós falamos, no período da lei, existia uma exclusividade. Existia um povo que era exclusivo para representar Deus na terra. Agora, quando nós lemos João 1, 12, 13, diz assim, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui não é o nascimento de um crente não é um casamento que eu programo um filho. Eu vou ter um filho no tal período. Não nasceu pela minha vontade humana, não nasceu pela vontade do varão, não, mas nasceu pela vontade do Espírito Santo. Eu me tornei uma nova pessoa, você se tornou uma nova pessoa através do novo nascimento. Adão e Cristo são dois personagens de mais importância para a interpretação da Bíblia. Adão foi criado alma vivente e participante da vida que há em Deus. Porém, após desobedecer a determinação divina, passou a condição de morto para Deus. A nova condição de Adão, após a queda, passou a ser a sujeição ao pecado pela natureza adquirida. Adão ele tinha uma natureza espiritual, mas após a queda da desobediência, ele passou a herdar uma condição espiritual que agora ele era inclinado para as coisas da carne. Para as coisas da carne. Deus criou Adão perfeito? Sim, Adão foi criado perfeito. Porém, foi uma das lições que nós tivemos aqui, Adão, ele tinha o seu livre-arbítrio. Ele tinha a opção de escolha. Deus não criou robô, no céu não tem robô, não tem anjos robô, todos têm o seu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o direito de escolha. Muitos defendem que não temos, outros defendem que não temos, que temos. Porém, nós acreditamos que o homem, ele tem o direito de escolha. Bom, Efésios 2:2 diz assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os princípios da potestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da obediência. Efésios 2:2. Então existe, irmãos, hoje no mundo, existe um império. Esse império, quem está debaixo do jugo desse império, são todos aqueles que não nasceram de novo. Existe um império, esse império, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe um império que é o império da desobediência e do pecado. Você sabe por que hoje os filhos quase não obedecem mais seus pais? Porque esse império da desobediência impera. Você sabe por que as pessoas hoje não querem se sujeitar uns aos outros? É o império da desobediência. É o mesmo que aconteceu lá no Éden. Esse é o império que vem imperando hoje. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito é o espírito do homem caído, que foi o caso de Adão. Esse é o espírito que opera. Aí nós vemos, é possível o homem ter uma comunhão plena com Deus? É possível?
Comunhão, irmão, quer dizer ligação. Ligação. É um estreito relacionamento. Quando você entra dentro de um ambiente, você sente comunhão, você está perto da pessoa, você tem prazer de estar perto da pessoa. E a lição aborda esse assunto. A comunhão plena é possível? Aí nós vamos lá para Romanos 8, 16, 18. Diz assim: o mesmo Espírito que está em você, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito porque nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos 8, 16, 18. Então, a Bíblia fala que o Espírito nosso testifica com o Espírito de Deus, que nós somos filhos. Às vezes nós vamos sair, é algo desfica. Por quê? Esse Espírito se comunica. Às vezes você tem aquela sensação que alguma coisa vai acontecer e aquilo acontece. É o Espírito de Deus nos avisando. Porque Ele testifica. Todos nós que temos o Espírito de Deus, nós sentimos essa testificação entre o homem e o Espírito de Deus. Então a comunhão plena é possível? Vamos ler Efésios 3 e 9. E demonstrar a todo qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Como diz, o fato da queda do homem, o fato do homem ter entrado no pecado, Deus não teve ali um plano B, não. Já estava, a igreja já estava, desde a fundação do século, já estava dentro de Deus, Deus já estava gerando a igreja. Deus já estava gerando. Então, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que esteve oculto. Qual o mistério que esteve oculto? Jesus Cristo. Que no período da graça que nós falamos, na dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo, existe uma palavra que ele veio, a Bíblia fala que ele veio, evangelizou o mundo. Então, através de Jesus Cristo, nós fomos evangelizados e vivemos no período da graça. Bom, 1 João, capítulo 1 e 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que glória maravilhosa. Você tem comunhão com seu Pai, você tem comunhão com seu Filho Jesus Cristo e você tem comunhão com a igreja. É disso que nós precisamos aprender, a vivermos unidos em comunhão. Nesse período em que nós estamos vivendo, nós estamos ausentes, porém nós vivemos dentro de uma comunhão, comungamos a mesma fé, comungamos a mesma esperança, cremos no mesmo Deus. E isso é o que vai nos levar para o céu. O ambiente da igreja é um ambiente de reuniões, mas nós somos igreja através da graça maravilhosa que foi manifestada. Nós nos tornamos igreja. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No período que nós falamos, nos períodos que houve nas dispensações, a igreja não era Deus não habitava dentro da pessoa. Deus se manifestou de várias formas, manifestou através dos profetas, manifestou através do sacerdote. Hoje, no período da graça, Deus manifestou no seu Filho Jesus e manifesta na sua igreja e manifesta a todos aqueles que creem no teu nome. Amém, irmãos? Esse é o tópico nascido do sangue nem da carne. Agora nós vamos para o tópico 2. Diz assim: nascido de Deus. O ato de nascer de novo. O ato de nascer de novo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o buscam. Hebreus 11, 6.
Primeiro, para você nascer de Deus, você precisa ter fé. É impossível eu pregar um evangelho que você não crê que o Jesus Cristo existe. É impossível falar de Jesus para você e você não ter fé nas coisas que Jesus faz. Então, o novo nascimento se dá pela fé. É a partir do momento que eu creio que Ele existe. É a partir do momento que eu creio que Ele pode perdoar pecado. É a partir desse momento que nós podemos, aleluia, nascer de novo. Crer no plano de salvação. Quem quer nascer de novo tem que acreditar que existe um novo céu, que existe um plano de salvação estabelecido por Deus. Existe um plano. Apocalipse 13:8 diz assim: e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, eu acho que eu anotei errado. Nós temos aqui um meio, um plano que foi estabelecido por Deus, que nós todos aqueles que se achegarem a Ele, a palavra de Deus diz assim que existe ainda uma esperança para todos aqueles que nele crê. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Então nós precisamos crer para nascer de novo. Nós precisamos ter fé, acreditar no plano da salvação e tornar-se uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 19 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que maravilha! Quando nós tornamos nova criatura. Quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Deus, Ele não imputou sobre nós os nossos pecados. Quando você se achega a Deus, quando você pecador se chega a Deus, você não precisa explicar os seus atos, os seus pecados, as suas falhas, não. Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Ele vai levar em consideração a sua fé, o seu desejo de crer no plano de salvação e o desejo de você se tornar uma nova criatura. E aí, a partir desse momento, a Bíblia diz que Deus perdoa os seus pecados, lança no mar do esquecimento e deles Ele não tem mais lembrança. Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Bom, resumindo, nascer de Deus é tornar filhos de Deus pela fé. O que é nascido da carne é carne. Olha que Deus disse a Nicodemo. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu de novo? Você vive na carne ou no Espírito? Quais as suas paixões e inclinações para os dias atuais? Inclina-se para a carne ou inclina para o Espírito? Se você tem inclinações ainda para a carne, peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão e volte novamente a se inclinar para as coisas do Espírito, que enquanto a vida há esperança de nós nos aproximarmos, porque santificação, ela é um processo. Eu não vou aceitar Jesus, vai ser o próximo tópico dessa lição. Eu não vou aceitar Jesus e me tornar santo. Eu vou entrar no processo de santificação. Amém? Vamos lá. Tópico 3. Nascido da água. O batismo é um ato simbólico. O batismo é um ato simbólico. O batismo não tem poder de perdoar pecado. O que perdoa pecado é você se arrepender. O batismo, tem muitas pessoas que fazem confusão. O batismo é uma confissão de fé pública.
aonde você vai declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua alma. Vamos ler Romanos capítulo 6, uma leitura extensa. Romanos 6, 13, do 3 ao 12. Diz assim, deixa eu beber uma água. Diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então nós vemos aqui que Paulo falando aqui, de sorte que fomos sepultados. Sepultamento fala de morte. Nós deixamos essa velha natureza que nós falamos lá no início, na queda do homem. Nós deixamos essa velha natureza, sepultamos esse homem e nós ressurgimos após o batismo um novo homem, através da nossa fé e da nossa confissão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos nascidos. Vamos lá. Nós somos nascidos do Espírito, nós somos nascidos de Deus e somos nascidos da água. Amém, irmãos? Agora nós vamos falar sobre nascido do Espírito. Quando Jesus, falando com Nicodemos, ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nos tornamos espírito perambulando pelas ruas. Novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação do mal a uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que o homem precisa nascer de novo. Isto é a necessidade da regeneração. É um dos pontos centrais da teologia cristã. Então, se não houver novo nascimento, não houver regeneração, não tem igreja, não tem fé. Porque são as bases, são os pilares da fé cristã, é o novo nascimento, é a fé em Cristo Jesus, é a nova esperança do cristão quando ele aceita Jesus. Bom, a justificação do novo homem. Aí no subtítulo vem dizendo, a inutilidade da justiça humana. Meu vozinho era tão bom, mas não era crente. Ah, meu pai era gente boa, ajudava, fazia isso, mas não era crente. Ah, fulano, ciclano fazia isso, mas não era crente. Não existe ser bom
por meritocracia, não nos habilita ao reino de Deus. A salvação não envolve meritocracia, mas a renúncia, confissão do pecado e reconhecimento de Jesus como mediador, salvador entre Deus e o homem. Existe um processo, existe uma carreira a prosseguir. Se existia ali alguém naquela cidade que alguém conhecia, dava oferta para as viúvas, porém ele não conhecia, não sabia quem era Jesus. Mas precisa passar pelo crivo da cruz. Precisa passar pelo novo nascimento. Precisa passar por uma regeneração. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9 assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ninguém que não passou pela cruz vai chegar lá no céu e vai ser salvo. Eu fui salvo porque eu era bonzinho, você precisou da cruz. Já pensou, irmão William? Alguém chegar lá no céu e falar assim, você está salvo, sabe por quê? Porque você é bonzinho. Eu não precisei da cruz, eu tive boas obras e me salvou. Não tem isso. Vai ter que passar pelo crivo da cruz. Não há justificação, novo nascimento e não há remissão de pecado sem o crivo da cruz. Não existe. Porque Romanos 5 e 18 diz assim, pois assim como por um só homem, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5 e 18. Então, irmãos, esquece boas obras, aceita Jesus, não adianta estar praticando de boas intenções, o inferno está cheio. Então nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí nós vamos para subtópico número 2, a maravilhosa doutrina da salvação. Às vezes quando você atrasa determinado, principalmente imposto, essas coisas, e são coisas que é do órgão público, normalmente existe um período que chama anistia. O que é anistia? Ou é perdão de toda a dívida, parte da dívida ou dos juros. Vai perdoar alguma coisa. Anistia. E se nós olharmos para a maravilhosa doutrina da salvação, nós fomos anistiados dos nossos pecados. O que é isso? Integralmente. Jesus perdoou os nossos pecados. Agradeça a Deus, você que está assistindo esse vídeo, louve a Deus porque você foi encontrado por Jesus, foi perdoado por Jesus, o seu pecado foi anistiado, você não deve mais nada, você não tem carnê de pagamento para morar no céu, você não tem nada disso. É de graça recebeste, de graça dai-vos. A salvação é de graça. Aí nós vamos lá. Romanos 5:20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha que coisa linda. O pecado veio, abundou. Abraçou tudo. Só que aí, Jesus derramou o sangue dele, lavou todinho aqueles que creem no nome dele. Glória a Deus. Não existe pecado para que Deus não possa perdoar o pecador. Não existe. Aqueles que se achegam a Jesus, aqueles que se aproximam de Jesus, eles encontram o perdão do seu pecado. Aí você vai passar a ser um novo homem, um homem justo. Um homem justo. Por praticar a justiça. Crente pratica a justiça. Por isso que a Bíblia fala, aquele que bebe, não beba mais. Né? Aquele que fraudava, não frauda mais. Aquele que cometia os seus errinhos. O brasileiro sabe como é que é o brasileiro, né? O brasileiro gosta do jeito fácil. Mas o brasileiro tem que ser crente. Então tem que ser diferente. Tem que conhecer Jesus e ter uma mudança radical na sua vida. Aí nós vamos ler Miqueias 7, 18 e 19. Fala assim.
Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre. Deus não vai ficar irado para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Ele lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Dele ele não se lembra mais. Glória a Deus. Você pode dar um glória aí do outro lado? Vamos lá. Tópico 3, para nós encerrarmos. Acredito que estamos dentro do tempo, que eu não quero ser cansativo. Diz: a santificação do novo homem. Primeira coisa, quando o homem aceita Jesus, ergueu a mão, quer aceitar Jesus, primeira coisa que acontece, existe uma regeneração. O que é regeneração? É um ato instantâneo, é mudança de vida. Aí, a partir da regeneração, começa o processo. Qual o processo? Ele não vai ser santo. A Bíblia fala sempre em seguir a santificação. A Bíblia sempre determina seguir a santificação, santificai-vos, e assim por diante. É sempre no verbo. Porque é um processo. Nós temos um processo a seguir. Aí fala assim em Tessalonicenses, capítulo 4 e 4, diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então é um processo, você vai sempre tentando se santificar. É por isso que lá em Apocalipse, eu não lembro o número, tenho dificuldade de assimilar versículos da Bíblia, mas diz: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então vai ser sempre um processo. Eu já sou santo, mas eu preciso santificar mais ainda. Amém? Aí nós vamos. A santificação como posicionamento. No exato momento que a conversão a Deus muda o modo de como Deus o vê. No momento que você aceita, que se converte, Deus muda a maneira como Ele te olha. Lembra do ladrão da cruz? Quando Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque naquele exato momento ele houve uma conversão, ele reconheceu e ainda pregou o evangelho na cruz para o outro. Ainda deu tempo dele pregar o evangelho. Quer dizer, ele se converteu ao evangelho de Jesus Cristo. Aí, em 1 Coríntios 1 e 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então, olha como Deus tratava a igreja: aos santificados, aos santos, ao processo, aqueles que estão caminhando para o processo de santificação, para o processo final. E aí, a partir desse momento, você vai se tornar uma propriedade exclusiva. Eu tenho um dono, irmãos. As minhas decisões não podem ser como eu fazia antes. É por isso que Deus disse para Nicodemo: vento sopra, não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós agora somos, irmãos, dependentes do Espírito Santo. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos tomar decisão por nós mesmos, porque somos direcionados, nós somos propriedades exclusivas. Nós somos representantes do reino do céu aqui na terra. É por isso que nós não podemos querer fazer aquilo que vem na minha cabeça, que dá na telha. Não é isso. Crente é diferente. Crente ora, crente pede direção, crente vai buscar, crente busca a vontade de Deus. Então diz assim, 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: por isso que nós somos exclusivos. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós não tínhamos misericórdia, a sentença já estava dada, mas a cédula que era contrária à nossa vontade, a Bíblia diz que ficou cravado na cruz. O sangue de Jesus Cristo nos redime de todo o pecado, de toda maldição. A maldição ficou cravada na cruz. Jesus Cristo veio para libertar o homem que estava perdido. A salvação como processo. Processo a ser feito, a santificação. Aí nós vamos lá para Provérbio. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu ainda não sou dia perfeito. Você ainda não é dia perfeito, mas vai chegar um dia em que nas nuvens Jesus vai descer, a qual ele vai levar a sua igreja, arrebatar o seu povo nesse período da graça. E nós iremos morar no céu e nos tornaremos perfeitos. Aqui na terra eu estou sujeito a erros, eu estou sujeito ao pecado. Mas esforcemos para não pecar contra o nosso Deus. Porém vai chegar um momento que esse corpo velho mortal, como diz Paulo, ele será transformado. É um corpo glorioso de glória, revestido da imortalidade. E nós iremos morar para sempre na glória com o Senhor Jesus. Aí, Efésios 4:3 diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Existe uma estatura. Chegar à estatura de Jesus, homem perfeito. É difícil? Nesse corpo, sim. Porém, Deus nos capacita para aquele dia nós ficarmos igual a Jesus Cristo. Amados, ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar na nuvem, nós seremos igual a Ele. Aí, irmãos, está cumprindo este versículo. A medida completa de Jesus Cristo. Seremos igualzinho a Ele. Iremos subir com asas para o céu. E esse corpo corrompido, esse corpo de pecado, não terá mais poder sobre nós. Uma das coisas imprescindíveis no processo da santificação. O que é, irmão Ademilson? A palavra. Palavra. Oração. São processos imprescindíveis para a santificação. O meu povo erra. Quando fala de erro, fala de pecado. O meu povo erra porque não tem conhecimento. O meu povo, poderemos substituir esse erro por: o meu povo está pecando por falta de conhecimento. Estamos pecando por falta de conhecimento. A geração que sabe tudo, que conhece tudo, tem informação de tudo, mas desconhece o Deus Santo do Santo. Para nós encerrarmos, eu quero ler o encerramento da revista da Escola Dominical, a conclusão que eu achei interessante. Quem recebeu Jesus como Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor,
Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Fica firme. Ser constante. Que existe um galardão, uma esperança para cada um de nós. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero orar para que você possa alcançar esta gloriosa salvação, essa gloriosa esperança, essa bendita esperança. Paulo chama isso de bendita esperança. E Paulo ainda fala aquilo que os olhos não viram, aquilo que não desceu no coração do homem, são coisas que Deus preparou para nós. Existe algo melhor para nós do que vivermos nesse mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está aterrorizado, o mundo está atemorizado, mas nós cristãos não podemos ter medo. Às vezes eu penso assim, o crente está com medo de um vírus. O duro era a igreja do primeiro século. Não era vírus que matava. Eram os perseguidores da igreja. E não era por um vírus que matava lentamente. Morria em fogueira. Morria em estacas. Mas eles não negaram o nome de Jesus. Vamos mantermos firme e confiarmos que existe uma esperança para nós. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos falado a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, Senhor Jesus, ela entra no coração do homem. Ela entra, Senhor Jesus, entre juntas e medula, e para fazer aquilo que lhe apraz. Alcança, Senhor, aonde chegar esse vídeo, aonde, Senhor, alguém puder sentar para assistir esse vídeo, que seja alcançado, seja perdoado os seus pecados. Que as Tuas mãos estejam sobre o lar desta família, Senhor Jesus, sobre o lar deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem. Abençoa as igrejas na face da terra. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, disposição em ler e aprender a Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, nós sabemos que o nosso tempo já está escasso da face da terra. O relógio já declara a última hora. Filhinhos, já é a última hora. E nós sabemos, meu Deus, que estamos por uns minutos, por uns segundos nessa face da terra. Nos prepara. Senhor, tira do nosso coração, da nossa mente, o desejo pelas coisas do mundo. Que nós possamos ver todos os acontecimentos que estão acontecendo, que são sinais claros e evidentes da Tua volta. Que não sejamos como as 10 virgens, que 5 era louca. Louca é perder o sentido das coisas que estão acontecendo. Que nós possamos estar, Senhor, sabendo que tudo isso é que a Tua volta está perto. Abençoa-nos, Pai. Eu quero agradecer por esta grande e rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.